Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 17 de junho de 2014. Nós estamos juntos há 681 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 21 do segundo livro dos Reis e o capítulo 33 do segundo livro das Crônicas. A gente já leu Isaías e na sequência lemos Joel. Isaías nos avisou que profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Nós sabemos que, durante o ministério de Isaías, o reino do norte, Israel, e sua capital, Samaria, foram aniquilados pelos assírios. Vimos que Ezequias promoveu uma reforma religiosa importante, obteve vitória por Deus em relação a Senaqueribe, rei assírio, e há uma certa fidelidade em Judá, mas uma fidelidade cambaleante. O que faz com que Isaías anuncie que aquela cidade, Jerusalém, que desaprendeu a confiar em Deus, acabará indo sim para o exílio, mas depois retornará. O que vamos ler agora, portanto, é a sequência da história. O que aconteceu com os filhos de Ezequias, reis de Judá, antes que o cativeiro já anunciado por Isaías se concretizasse. O que deveríamos esperar? Uma espiral descendente. Que a moral, que a religiosidade da nação fossem se corrompendo cada vez mais. E é o que nós encontramos aqui. Apesar de Ezequias ter promovido uma reforma religiosa, apesar de ele ter sido miraculosamente curado por Deus, dele ter vencido os assírios pelo poder de Deus, o que vamos ver na vida do seu filho é muita impiedade. Manassés tem o reinado mais comprido do reino de Judá, 55 anos. E o que ele faz? Ele edifica os altares idólatras que o seu pai havia destruído. Levanta altares a Baal, faz um poste ídolo como o de Acabe, edifica altares a todo o exército dos céus, nos átrios da casa do Senhor. Queima seu filho como sacrifício, consulta médiuns, feiticeiros e faz o povo errar de tal modo que a nação se torna pior do que todos os povos que Deus tinha tirado de Canaã para colocar o povo de Israel ali. Ou seja, o povo que habitava Jerusalém já não era mais uma testemunha do poder de Deus para as nações ao seu redor. Isaías já falou disso. E o que acontece agora então? Eles sairão dali, serão levados para o cativeiro. Deus fez diversas advertências a Manassés por intermédio dos profetas. Nós lemos sobre isso em 2 Reis 21:10 e também em 2 Crônicas 33:18. Deus mandou profetas a Manassés como mandou Isaías para Ezequias. Mas Manassés não deu ouvido algum. E assim Deus disse, verso 12 do capítulo 21 de 2 Reis, eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Deus vai fazer uma calamidade vir sobre Jerusalém, de tal forma que ela seja destruída como foi destruída a cidade de Samaria, capital do Reino do Norte. A essas alturas, como já dissemos, Samaria já tinha caído. Jerusalém estava prestes a receber o mesmo destino. E isso porque Manassés, filho de Ezequias, governando por 55 anos, estava ignorando as ordens de Deus e os chamados de seus profetas. Essa é a ênfase do livro de Reis. Reis basicamente quer mostrar: Judá está indo para o cativeiro por causa da maldade dos seus reis. E olha para Manassés, olha o mau exemplo dele. E esse é o ponto focal sobre o relato de Manassés, sobre a vida de Manassés no relato de Reis. Mas, curiosamente, quando você vai a Crônicas ler sobre Manassés, você vê que isso não é tudo o que tem para ser dito sobre Manassés. É dito em 2 Crônicas 33 que Manassés foi disciplinado por Deus, que Deus o entregou aos príncipes da Assíria, que o levaram para a Babilônia, que nessa época ainda era serva da Assíria, e lá Manassés foi muito humilhado e se arrependeu e creu no Senhor, de tal forma que Deus o trouxe de volta da Babilônia para Jerusalém, e lá ele promoveu algumas reformas religiosas e algumas reformas em termos de construção. E isso então é um ponto muito interessante. Por que isso não foi falado pelo autor de Reis? Porque Reis quer mostrar que a nação caminha para o exílio e que o exílio é uma justa disciplina de Deus para um povo pecaminoso. Reis está escrevendo para isso. O autor de Reis quer nos mostrar: Deus tinha toda a razão quando mandou o seu povo para o cativeiro. Mas o autor de Crônicas
embora não despreze essa lição, quer dar uma lição diferente numa época um pouco posterior. O autor de Crônicas já vai escrever depois que o povo foi para o cativeiro da Babilônia e voltou. E ele quer dizer, Deus não desistiu de nós. Vamos refazer a vida da nação, vamos reconstruir a cidade, vamos reconstruir o templo. E como a história de Manassés o ajudaria nisso? Se Manassés, que foi tão ímpio, foi levado pelos assírios para a Babilônia, lá se arrependeu e voltou e teve chance de recomeçar, o que dizer do povo de Deus nos dias do cronista, que já tinha ido para o exílio da Babilônia, como Isaías tinha profetizado, e estava voltando e agora deveria refazer a vida da nação? Então, em 2 Crônicas 33, nós vemos que Manassés foi levado pelos assírios, que ainda estão mandando no mundo, para a Babilônia. Se humilhou, voltou e teve chance de consertar os seus atos pecaminosos em alguma medida. Então, por isso o cronista fala desse ponto e o autor de Reis não fala. Que bom que Manassés teve chance de consertar algumas coisas, mas a sentença de Deus está decretada. Isaías já tinha falado que o cativeiro seria uma realidade. Os profetas, como lemos lá em 2 Reis capítulo 21, já disseram, Jerusalém vai receber o mesmo destino de Samaria. Mesmo que Manassés tenha se humilhado e tenha se consertado um pouco, o que você vai ver é uma curva geral muito descendente. Amon, o filho de Manassés, vai pecar também, e como diz o verso 23 de 2 Crônicas 33, ele não vai se humilhar perante o Senhor como seu pai. Não, ele vai se tornar mais e mais culpável. Não é à toa que os reis de Judá começam a receber aqui, como foi o caso de Amon, conspirações que nos lembram aquilo que acontecia no reino de Israel tempos antes. Era rei sendo morto tudo quanto é hora. E o que nós vemos aqui é que a espiral, a curva geral de Jerusalém está cada vez indo mais para baixo. Uma importante exceção será o rei Josias, o filho de Amon, o bisneto de Ezequias. Ezequias, depois vem Manassés, seu filho, Amon, seu neto, e Josias, seu bisneto. Josias será um rei piedoso, que vai promover reformas religiosas tais quais aquelas que Ezequias promoveu. Isso vai segurar Jerusalém mais um pouquinho, como nós vamos ver nos próximos dias. No entanto, o fim se aproxima. É isso que nós devemos ter em perspectiva enquanto estivermos lendo estes capítulos e os próximos da história em Reis e Crônicas, quando nos preparamos para ler alguns dos próximos profetas que antecederão o exílio em si, como será o caso de Naum, de Sofonias, de Abacuque, de Jeremias, que serão as nossas próximas leituras. Então, bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.